E então vem a frase, né? A frase não, o trechinho em que Freud fala diretamente da associação livre. É um trecho, gente, bem precioso. É um trecho que, para quem escolher a psicanálise, vai acompanhar a gente de diversas formas, né? Então, é um trecho que compensa eu ler em voz alta. Deixa eu abrir aqui para a gente ver. A única exceção a isso refere-se à regra fundamental da técnica psicanalítica, que o paciente tem de observar. Tem até uma brincadeira que algumas pessoas fazem com a análise, né, de que a análise seria um processo em que o paciente paga para trabalhar. E por que a gente diz isso, né, que o paciente paga para trabalhar? Porque cabe a ele a parte mais difícil. Cabe a ele a parte mais trabalhosa, que é a de entrar em contato com esses conteúdos emocionalmente intensos e que geralmente na nossa forma de pensar do dia a dia e na nossa forma de conversar do dia a dia a gente evita, né? Porque a gente está buscando uma organização da nossa fala e do nosso pensamento que seja, né, uma organização coerente, sequencial, que as coisas se encaixem, né? E a análise ela vai buscar justamente os conteúdos que escapam, justamente os conteúdos que não cabem nessa nossa tentativa de organizar as coisas de forma coerente e racional. E isso é trabalhoso. Por quê? Porque as resistências, elas são fortes. Quando a gente chega a um conteúdo emocionalmente intenso, são várias as formas de recuar, né? Uma delas é aquela sensação, nossa, mas me deu branco do que eu estava falando mesmo. Outras são mudanças bruscas de assunto. Outras são, mas isso aí é bobagem, né? Por que eu vou falar disso? Então, são diferentes formas de resistência. Vou voltar aqui, então, para ler o Freud falando sobre a importância de comunicar essa regra, ó. Isto lhe deve ser comunicado bem no começo. Uma coisa a mais, antes que você comece. O que você vai me dizer deve deferir sobre determinado aspecto de uma conversa comum. Então, na clínica psicanalítica não é uma conversa como a conversa do dia a dia, como a conversa das pessoas próximas, sejam elas amigas ou conhecidas. É uma forma de falar diferente da conversa comum. E como que é a conversa comum? O Freud explica. Em geral, você procura corretamente manter um fio de ligação ao longo de suas observações e exclui quaisquer ideias intrusivas que possam ocorrer, bem como quaisquer temas laterais, de maneira a não divagar longe demais do assunto. Então a gente evita no nosso dia a dia muita digressão, fugir muito do tema, começar a falar de uma coisa, vai lá e fala de outra, entra num assunto, vai lá. É uma coisa que a gente evita, a gente quer algo mais linear, mais coerente. Né? Imagina que vocês chegam em casa e vão contar como foi o dia. Vocês vão tentar falar de uma forma mais linear, mais coerente. Imagina que vocês estão numa reunião de trabalho também. Né? Então existe essa questão da gente falar de uma forma diferente na análise de como a gente fala no nosso cotidiano, certo? Então, continuando aqui, né, o próprio trecho do Freud, ele diz que é diferente. Como que é diferente, né? Nesse caso, porém, você deve proceder assim. Observará que à medida que conta coisas, ocorrer-lhe-ão diversos pensamentos que gostaria de pôr de lado por causa de certas críticas e objeções. São aquelas coisas que a gente pensa e procura deixar para lá. Não, eu não vou falar disso. Eu não vou contar que eu pensei nisso. Não vou tocar nesse assunto. Mas e se eu falar disso? E então a gente tem assim uma série de cuidados, tanto em relação quando a gente está sozinho com a cabeça no travesseiro, começa a pensar em um determinado assunto e pensa, nossa, melhor não, melhor eu tentar pensar em outra coisa.
Mas principalmente quando a gente está conversando e a gente fica pensando, não, melhor eu não falar disso agora, melhor que impressão que eu posso dar caso eu fale. Aí o Freud continua. Ficar atentado a dizer a si mesmo que isto ou aquilo é irrelevante aqui, ou inteiramente sem importância, ou absurdo, de maneira que não há necessidade de dizê-lo. Também nessa nossa busca, né, por transmitir o que acontece com a gente de uma forma organizada, coerente, racional, a gente também deixa de lado tudo aquilo que parece meio estranho, meio diferente, né? Mas o que o Freud vai dizer é o quanto a gente não deve ceder a essas críticas, né? Não deve considerar que determinados assuntos sejam bobos, sejam pequenos, sejam banais, né? Em termos de análise, que assunto é importante, né? Para análise, importante é aquele assunto que vier ao nosso pensamento. Nós precisamos falar de cada assunto conforme ele emerge em nosso pensamento.